Pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira live do mês de julho. E essa live de hoje, a pedido de vocês, nós vamos falar sobre autorregulação emocional. Oi, Suzana, tudo bem? Bem-vinda, Ana Maria, Adelaide, todos aí muito bem-vindos. E aí, pessoal, para nós falarmos sobre autorregulação emocional, eu achei que seria bem legal convidar a Luciana Cunha, terapeuta, tá? Logo mais eu já vou chamá-la aqui, tá bom? Então, a gente tem essa live de hoje, cujo assunto vai ser autorregulação emocional, e na próxima quarta a gente também tem uma outra live com o tema anatomia contemporânea. E eu também aguardo dicas ou sugestões de vocês para que tema a gente possa abordar na próxima live, tá bom? Antes da gente começar, antes de eu chamar a Lu, queria falar algumas coisas. Então, lembrete para as pessoas que estão participando do curso de Anatomia Contemporânea 2.0. Amanhã a gente tem uma aula com o Cris Queiroz, da Bifácias, às 13h30. Não percam, tá? A aula vai ficar gravada, mas seria muito legal se vocês pudessem participar ao vivo, né? Pra gente ter um bate-papo com o Cris. Vai ser bem legal. Outra coisa, para quem não conhece, e aí quem não me conhece, tem muita gente nova no meu perfil. Eu produzo bastante conteúdo gratuito, viu, pessoal? E vocês encontram lá no meu YouTube, tá bom? Tem o podcast que eu faço uma vez por mês. Esse mês a gente falou sobre luto. Enfim, tem vários capítulos já. O podcast tá lá no Spotify e tem o nome de Fáscia Anytime. Dá uma olhadinha. Outra coisa, no meu YouTube tem uma playlist das lives passadas. Tem uma tradução de um livro introdutório sobre fáscia, é um livro do David Lesonda, que eu traduzi para o português, está lá todo em vídeos. Então, para quem está começando a estudar fáscia, acho que é um bom caminho, um bom começo. Tem uma playlist de fáscia em casa com várias sugestões de exercícios. Então, olha, por favor, aproveitem esse material gratuito, tá? Porque parece que não, mas dá trabalho a gente fazer esse material, mas eu espero que vocês curtam e façam um bom proveito deles, tá bom? Deixa eu ver se a Lu já tá por aqui. Ainda não. Vou aguardar ela entrar. Lu, se você estiver por aqui, eu não te vi ainda, faz o pedido para participar da live, tá bom? Oi, Rose, tudo bem? E hoje eu coloquei, pessoal, lá no meu feed um assunto super legal que eu estava estudando ontem, um extrato, né, do assunto, que é o álcool e o cérebro. Dá uma olhadinha no feed, tá bom? Para quem é assinante da assinatura mensal Move or Glue, eu subi o artigo da Nature que fala sobre álcool e o cérebro lá hoje, e subi também um vídeo meu falando sobre a circulação do cérebro, que é diferente da circulação de outras partes do corpo. Então, se você assina essa assinatura, dá uma olhada, porque já tem coisa na plataforma nova lá para vocês, tá bom? A Lu já tá aqui e eu vou chamá-la, porque a gente tem sobre assuntos que a gente especifica anteriormente. Então, já chamei a Lu. A Lu é uma pessoa que eu reconheço já o percurso dela de estudo. Oi, Lu! Oi, Ana! Oi, pessoal! Obrigada! Estava falando aqui do seu percurso. E a Lu ela estuda educação somática já há muitos anos. Ela fez parte da minha primeira turma de mentoria Viver de Estudo. E ela tem um trabalho muito expressivo que fala sobre corpo, sobre emoções, né? E ela também é formada pelo Dani Bois Fáscia Terapia, ok? Então, Lu, o tema da nossa live hoje é autorregulação emocional, né? Porque a gente sempre fala de autorregulação orgânica, tal, mas eu achei que seria interessante. E isso veio depois de um post que eu vi do Cris falando sobre autorregulação emocional,
né? Então, eu queria que você começasse, Lu, falando para o pessoal o que você entende por autorregulação emocional. Ô, Ana, é interessante, né? Porque eu vi o post do Cris também, porque o nosso corpo trabalha o tempo todo se autorregulando, né? Para a gente sobreviver e viver da melhor forma possível, economizando e isso, homeostase. A autorregulação eu entendo como um esforço que a gente pode fazer, né? É um esforço consciente, voluntário, sobre o controle das emoções, pensamentos. Não é controlar a emoção, é um esforço para fazer algo para que aquela emoção, sentimento do momento seja afetado, para que eu chegue em outro lugar. É uma coisa de A para B, né? Então, quer dizer, fala. Mas exemplifica pra gente, Lu, como seria assim um exemplo prático isso? Então, filosoficamente, vamos dizer assim, teoricamente, é uma habilidade de eu identificar o que eu sinto, né? Reconhecer que eu sinto, que isso aí, vamos combinar que no mundo moderno, as pessoas estão ausentes de si. Então, o Dani Boar chama de pobreza perceptiva. Então, isso é a gente fala daqui a pouco, mas assim, então a gente é uma habilidade que pode ser desenvolvida, essa que é a grande questão bacana, né? É treinável, é desenvolvida para que a gente consiga sentir, reconhecer que sentiu, nomear. É importante a verbalização correta do que está sentindo para que eu possa agir. Muito bom. Se eu não sei como que eu vou agir. Exatamente. Não, eu tô fazendo um curso de formação em focalização do Eugene Ganglin, com a Cecília Laureano. E nesse curso, ela fala assim que existem os 3 R's. Primeiro que é reconhecer, que é o que você acabou de falar. Então, é você perceber a emoção, e isso não é fácil, né? A ausência de si impede com que a gente tenha essa percepção, esse reconhecimento. Depois de você perceber, é você recursar, né? Então, quais recursos internos você tem para lidar com aquela percepção? E depois ela fala que o outro R é o relacionar. Como eu vou me relacionar com aquilo que apareceu então? E de uma outra forma, né, o Dani Bois também fala, mas seguindo mais ou menos a mesma linha. E aí, Lu, para que essa pessoa possa, então, ter essa capacidade de fazer essa autorregulação emocional, quais são as coisas que você vê que são importantes para que ela consiga fazer isso? Bom, a primeira, e assim, básica, que sem ela a gente não chega nunca em lugar nenhum, é estar conectada consigo mesmo. É a primeira. Porque hoje você faz, sei lá, você faz uma sessão, um bate-papo com alguém que está péssimo e a pessoa fala assim, não senti nada, eu estou bem. Né? E está tudo apertado, tensionado. Então, assim, primeiro de tudo, apropriar-se de si mesmo. Né? Abrir o espaço para esse sensível em nós que todos temos. Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso. A gente tem coisas, por exemplo, importantes, né? Introspecção, momentos de silêncio, lentificar os gestos. Só que o mundo moderno, a cada dia, nos leva para longe disso. Então, está um mundo mais adoecido. Eu não sei se antigamente a gente tinha um mundo adoecido como hoje. Eu, sinceramente, não sei. Então, hoje os pesquisadores, né, que pesquisam muito trauma, vão atrás disso, da neurociência. Por quê? É importante o contato consigo mesmo. Então, práticas meditativas, contato com a natureza, que são coisas comprovadas, que nos levam para esse lugar de dentro. É uma coisa, assim, teoricamente simples, que todo mundo tem. Andar descalço, ficar na beira de um riacho, cultivar bons vínculos, ser verdadeiro, né? Outra coisa, Ana. Ser verdadeiro consigo. Lu, eu adorei esse seu primeiro pilar, que você está falando sobre se reconectar com si mesmo, né? E ainda você já mostrou
quais são os recursos que a pessoa pode usar. Então, por exemplo, você falou de introspecção, a gente pode também falar de interocepção, nós que trabalhamos com o movimento, né? Você falou de momentos de silêncio, né? Tem gente que tem pavor de momentos de silêncio, né? Você falou de uma outra coisa, lentificar os gestos, que é uma coisa também que as pessoas têm muita dificuldade. Interessante que essa semana eu estava fazendo aula de Feldenkrais e minha professora falou assim, ela mandou um texto até muito interessante para a gente, falando assim, nós temos tantos movimentos mecânicos e automáticos, né, que a gente não se dá conta. Só que quando a gente sai desse automatismo e dessa mecanicidade, a gente joga um outro olhar para o movimento, a gente investiga com outro olhar, e ela deu exemplo até do sair da cama todo dia de manhã. É nesse novo olhar e nessa nova investigação que você é capaz, então, de descobrir novas coisas, inclusive novas coisas acerca da sua pessoa, né? E aí ela fala, a tradução que está lá no texto, é em inglês, mas foi traduzido por alguém, e ela colocou, estava escrito assim, que eu achei até engraçado. Fazer movimentos mecânicos até um asno faz. Mas nós, seres humanos, né, temos a capacidade de poder ressignificar um ato tão simples como sair da cama e buscar toda a riqueza que há por trás disso. Então, muito legal você ter falado isso. E uma outra coisa que eu lembrei, Lu, é que eu li que existem mais de 82 tipos de emoções catalogadas, né? Mas o nosso dicionário é tão pobre de cada um que a gente sabe no máximo 9, quiçá 12, né? Então, como você falou, a pessoa chega e fala, tá tudo bem comigo, né? Ótimo. Ótimo, né? Então, assim, a pessoa não tem noção disso. Qual seria um próximo passo? Qual seria um outro pilar, Lu? Ora, mas olha que coisa engraçada. Você estava falando de inúmeras emoções. Eu desconheço, até você, se puder me mandar, eu vou achar interessante. Mas é muito assim, o que é alegria para mim é diferente do que é alegria para você. Então, é assim, por exemplo, eu estou me sentindo presa. Então, presa em quê? Ou como é sentir presa? Aonde você se sente presa? Porque é uma gama grande de investigação, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade de se reorganizar. Isso em tudo. Você que é, né, pesquisadora de conteúdos acadêmicos até, sabe que quanto mais a gente faz, mais a gente ganha resultados. Sim. Então, agora, você falou essa coisa do asno, e eu veio para mim assim, a gente tem um instinto animal, né? Então, assim, galinha, você vai mexer no ovo, no ninho, ela avança. A gente tem esse senso límbico. Mas, aí que tá, se a gente fosse fazer avançar em todo mundo que a gente quer, a gente não vive. Então, como eu consigo me gerir para eu, comigo e eu nas relações, ganhar qualidade de vida, fazer melhores escolhas? Ganhar saúde biológica, fisiológica, que isso é comprovado que o resultado é melhor. Ganhar alegria, ganhar tudo. Anti-envelhecimento, né? Envelhecer com qualidade, é isso. Olha, a boa notícia, pessoal, grandes quantidades de artigos científicos hoje abordam a importância do corpo e a importância da gente se voltar para o corpo, da interocepção, para a gente conseguir identificar, sentir e ressignificar essas emoções. Então, na focalização do Eugene Gangling, ele fala muito assim, a gente fecha os olhos e entra num estado que é self-in-presence, que é um estado total de presença. Mas a primeira coisa que a gente faz no estado de presença é reconhecer no corpo as sensações. Porque é muito comum a gente reconhecer através de um olhar julgador e querer nomear ou se identificar com uma emoção. Por exemplo, hoje eu tô brava, sei lá.
Hoje eu tô com raiva. Então, assim, você já nomeia, você já se identifica com a emoção, e ele fala que é muito importante, antes da gente fazer isso, a gente primeiro reconhecer o corpo e as sensações. E não se identificar com aquela emoção. Porque quando você não se identifica, é como se você, inclusive a meditação faz isso, você sai e olha de um outro lugar, e de repente, daquele lugar, você vai sentir uma outra coisa que não era raiva, que não era bravura, que era outra coisa, mas você não sabia nomear, porque você nunca reconheceu no corpo, né? Então, que legal a gente poder entender hoje que o corpo, ele é usado como um grande veículo para a terapia, né? Para que a gente possa reconhecer, ressignificar, renomear essas emoções que a gente sente. Vamos continuar. Sim. Só que eu estou gostando desse papo. E a partir de... Porque assim, que ele é afetado por tudo que acontece, isso aí ninguém tem dúvida mais. Mas que a partir dele, a gente pode fazer o trabalho inverso, né? Melhorar a nossa vida física, biológica, através do trabalho via corpo, vamos dizer assim, com essa abordagem. Então, a coisa mais importante, movimento, né? Externo e interno. Porque o que está parado não tem dinâmica. Então trabalha-se muito com tonicidades, né? Você pode estar com excesso ou com pouco. Então, por exemplo, você está falando agora isso aí da raiva, mas a pessoa muito depressiva é esvaziada de tônus. Então, é a outra polaridade, né? Precisa de ganhar estrutura física, né? Tonicidades. A outra precisa diminuir. Então, essa polaridade que o Kahneman usa, que o Danny Bois usa, de movimentos de expansão, contração, mas lento, milímetro por milímetro, fazem que as impressões das sensações mudem de estado. Não que eu vou ficar tô com raiva, vou perder, não. Mas ela muda de estado para eu reconhecer ela de uma forma diferente. Talvez, sem sentir ela queimando aqui, eu vou conseguir raciocinar, né? O caminho é perceptivo, cognitivo, vem do corpo para o entendimento. Mas aí eu consigo reconhecer de uma forma que eu consiga raciocinar. Ô Lu, e agora eu vou falar uma coisa que é uma impressão minha estudando isso com o pessoal lá da Sicília. Eu sempre ouço ela falar assim, até escrevi aqui, ó, todo sentimento ruim é uma energia potencial para criar doenças no corpo, a gente sabe. Mas todo sentimento ruim também é uma energia potencial para gerar cura, também sabemos. Mas o que ela fala é assim, quando a gente identifica no nosso corpo algumas emoções que a gente categoriza como não sendo boas, não trata-se de eliminá-la, e trata-se sim de dar espaço para aquilo se expressar, né? Até ela usa a palavra, usa o contorno corporal para dar espaço para aquilo e faz paz com aquela sensação. Então, não trata-se de você estabelecer um duelo do bem e do mal, mas você dá vazão para aquilo se expressar, né? E aí, você estabelecer um outro tipo de relação com aquilo que vai surgir. Qual que é a sua opinião sobre isso, Lu? Então, me veio aqui uma frase que, se eu não me engano, é daquela Candace Pert, não sei se é canadense, que fala, toda emoção verdadeira é positiva. Se eu acho que ela é ruim, mas ela pode ser útil para mim. Então, é igual febre, né? A febre é ruim? Não. Ela é um alerta para que algo está acontecendo. Então, até hoje eu tive supervisão, saiu essa frase. A sintomatologia é um termômetro. Sempre aliado a nós, óbvio. Então, se eu estou uma dor, se eu tenho um furúnculo, se eu tenho sei lá, um bruxismo, então eu olho para aquilo com esse olhar que você está dizendo, né? O que isso quer me dizer? Aonde existe opressão, repressão, aperto? Pode ser de mim para mim, pode ser na minha história, pode ser na história de outras gerações. E outra coisa importante, pode ser que eu sinto aquilo agora, mas que aquela dor é antiga e ela foi só despertada. Então, também reconhecer se é algo de agora
ou se é algo antigo que ainda está resquícios, me diminui a potência, entre aspas, negativa daquilo no momento. Então eu consigo também trabalhar aquilo. Se eu identifico se é uma coisa antiga, eu com o corpo que eu tenho hoje, eu posso olhar para aquilo com mais potência e passar por aquilo, isso, passar por aquilo com menos dificuldade. Não que seja fácil, né? Sim. No começo da live você falou assim, o corpo está sempre buscando homeostase e se autorregular. Então o corpo ele está sempre buscando isso e gastar o mínimo de energia possível. E em relação a essa coisa do cérebro, o cérebro ele está sempre um passo na frente, querendo predizer aquilo que você está experienciando agora. Ele já está fazendo uma predição, né? Então, de repente, você entra em contato com uma situação e essa situação vai puxar ali as suas experiências passadas, as suas crenças, e o cérebro já vai fazer uma predição. Olha só, isso que você está sentindo é ansiedade, né? E aí, ele já começa a mandar sinal para o teu corpo, falando, olha, ela está ansiosa, aí começam as alterações fisiológicas. Então, nesse momento, o corpo como um veículo, ele é importante por quê? Porque a gente estar presente no momento, né? Você não está com a cabeça... Você está presente naquelas sensações do momento. E quando você percebe aquelas sensações, você, então, é capaz de... A palavra correta não seria interferir com essa predição, mas você fazer uma predição melhor, né? E de repente aquilo não era uma ansiedade. O seu cérebro está achando que é, mas não era, né? E de repente você tem um recurso naquele momento que é respirar mais lentamente e expirar mais lentamente e mandar uma outra informação para o cérebro que tá tudo bem, né? Então, aí a gente entra no que você falou, no primeiro pilar, que é se conectar e se reconhecer a si mesmo, né? Mas, Ana, você disse interferir, e é interferir. Só que aí, quando a gente desenvolve, né, o que alguns autores chamam de inteligência emocional, outros chamam de competência emocional, a gente consegue voluntariamente interferir, exatamente isso, no comportamento pós aquela emoção. Exatamente isso. Aí que tá, a gente tem uma autonomia sobre a gente mesmo para usar pro positivo. Só que aí a gente tem que desenvolver. Porque é um tal de, não quero sentir isso. Ai, não, Deus me livre, não quero ver isso. Aí a gente vai ficando ausente cada vez mais. Então é isso. Quanto mais presente, mais eu aprender sobre mim, mais eu consigo interferir de uma forma consciente num resultado diferente do que eu tenho agora. Talvez para quem esteja entrando agora na live e estuda a face, deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a face? Então vamos começar por aí. Primeiro que o que a Lu está falando são saberes oriundos do Danny Bois, que é o idealizador de uma técnica chamada de fasciaterapia. Né? Ele é um francês que criou essa técnica. E que usa recursos corporais, movimentos externos e internos, para poder trabalhar emoções. E aí, Lu, eu quero que você explique um pouquinho mais sobre, por exemplo, ele tem a ginástica sensorial, né? Fala um pouquinho mais, porque pode ser que tenham pessoas que não estejam entendendo claramente o que seriam esses movimentos internos e como é que a gente pode buscar esses movimentos internos através de um trabalho corporal. Ana, você sabe muito mais do que eu para poder falar que as fáscias conduzem, né, todos os nossos líquidos e a comunicação do corpo. Então, através das fáscias, você falou que o cérebro anda na frente. Outro dia eu li em algum artigo que a velocidade da transmissão via fáscia é a velocidade da luz. Eu levei um susto. Falei, nossa, eu não consigo nem dimensionar o que seria isso. Então as fáscias é o veículo, né? Me corrija se eu estiver errada, que nos comunica de mim para mim o tempo todo. As emoções estão ali, os bloqueios estão ali. Então, não é só a técnica do Danny Bois, mas também, porque a mesma coisa, colocar em movimento o que está parado, ou dar movimento para o que está imóvel. Então, ele trabalha com 3 Is, né? Dar consciência para o que está inconsciente,
da mobilidade para o que está imóvel e da sensibilidade para o que está insensível. E insensibilidade pode ser dores profundas, que a gente tem que ir com muito cuidado. Não é assim, eu quero mexer nisso, vou mexer. Não é tão simples. Na nossa vida emocional, mexe com muitas coisas. Tem que ter muito respeito, muito amor, que é um trabalho profundo. Só que depois que você passa, é maravilhoso. Você ganha uma autonomia de si, que você fala, uau, como eu estou terceirizando a minha saúde tanto para tantas coisas, né? Remédio, outras coisas. Então, assim, eu consigo me apropriar e conduzir a minha vida com mais qualidade. Não sei se E uma coisa... Sim, uma coisa importante, gente, a gente entender o seguinte. Quando a gente fala de fáscia, a gente fala de matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é muito rica em água, que a gente chama no seu quarto estado líquido, que é como se fosse um gel. Ela não é líquida, ela não é gasosa, ela não é sólida, é no quarto estado, que é meio um gel. Nessa água, e a gente já viu a aula sobre o Gerald Pollack e outras pessoas, o Jim Oshman, nessa água a gente tem íons, né? Positivos, negativos, aquilo que a gente aprendeu lá no colégio e achava que nunca mais a gente ia ver. E esses íons que estão lá, eles vão mudando e se movimentando na nossa face com uma velocidade altíssima. Então, toda vez que a gente se movimenta, a gente tem essa capacidade de fazer essa movimentação na face, tanto do ponto de vista energético, comprovado cientificamente, né, como do ponto de vista fisiológico, metabólico e físico, mover líquido, né, mexer as estruturas, tensão e compressão, mas do ponto de vista energético também. Então, pessoal, olha, eu gostaria que vocês olhassem um movimento, seja um movimento externo, maior ou um micro movimento, mas a potência que esse movimento tem de mudar dentro da gente coisas metabólicas, energéticas, né? Então, via fáscia. Então, é isso. Então, é o que a Lu falou, né? Se apropriar e a gente... Como é que a gente vai terceirizar a nossa saúde, né? Pode falar, Lu. Não, além disso que você está falando, metabólico, regulação hormonal, ganho de imunidade, o sistema imune vai para o alto, né? Quando Sim. tudo. Então, como o corpo trabalha sempre para o melhor funcionamento possível, quando a gente contribui com a nossa parte do desenvolvimento emocional para a nossa qualidade de vida, o bem-estar não é só bem-estar, estou me sentindo bem. Não. Fisiologicamente, ele ganha um bem-estar de verdade. Sim. Não, e né? isso que você falou, tem artigos que comprovam cientificamente que a saúde da face melhora o sistema imunológico como um todo, né? Sim. Uma face saudável, ela até é mais difícil de uma célula cancerígena se propagar ou crescer. Com certeza. E outra coisa, por exemplo, talvez para quem ainda também esteja começando a estudar face, mas para a gente entender como o corpo é perfeito, como tudo está fazendo sentido. Por exemplo, olha, existem movimentos específicos da cabeça, da cervical, que têm a capacidade de comunicar via uma ponte de fáscia, comunica esses músculos que são acionados no movimento e comunicam com a dura mater. A dura mater, ela é fáscia, porque ela, embriologicamente, ela vem da mesoderme. E a dura mater é esse tecido que recobre o nosso cérebro. Ela vai recebendo outros nomes dentro do crânio, do cérebro, que, por exemplo, um dos nomes que ela vai recebendo quando ela muda de lugar é tenda do cerebelo, né? Então, veja você, o movimento da cervical podendo alterar a dinâmica de tensão e compressão num tecido facial dentro do seu cérebro, na tenda do cerebelo, por exemplo. Tem tórion cerebelo, por exemplo. Então, consegue entender como que essa coisa do macro vai caminhando para o micro e quão significante é o teu trabalho como profissional do movimento para acessar esses lugares, né? É muito bonito, né? Falamos juntos. Eu sou apaixonada, porque assim,
é quase inacreditável, né? Porque é eficaz, eficiente, funciona. E aí, Lu, foi engraçado porque eu estava estudando ontem, eu fiz um post hoje sobre o álcool e tal, e aí eu estava lendo artigos sobre isso e eu falei, caraca, como um pouquinho de álcool pode mudar toda uma dinâmica do cérebro e causar coisas que eu falei assim, gente do céu, vamos mudar para o chá. Porque eu fiquei assustada pela potência que isso pode gerar no corpo. Eu falei assim, a gente precisa mudar para o chá urgente. Mas a nossa live está chegando ao fim. E eu queria que você falasse, Lu, como as pessoas podem te encontrar, tá? E falar, eu sempre gosto de falar as fontes do nosso conteúdo aqui de hoje. Tá. Eu não sei o que você chama de fonte. Não, por exemplo, o que foi falado hoje vem do Dani Bois. Entendi. Entendeu? Tá bom, Bom, eu tô no Instagram, né, aqui, lucianacunha.terapeuta. Se quiser falar comigo, lá tem link para marcar a sessão experimental, tem link pro meu WhatsApp. Fontes, bom, que eu estudei mais, né? Então, o Stanley Keleman, que trabalha com tonicidades, só que ele é antes dos estudos da fáscia. Trabalhava com isso sem saber, talvez, porque, né, é mais antigo. O Dani Bois, que é da educação perceptiva do movimento e da fascioterapia. E na área de inteligência emocional, eu acho que tem o Daniel Goleman, que tem vários livros escritos sobre isso. E um que eu amo, que trabalha mais com trauma, mas também trabalha com isso, é o Gabor Maté. Né? É ótimo. O último livro dele, que ainda não tem aqui, chama O Corpo Diz Não. Então, assim, literalmente é um tapa na cara para quem não acredita. Só que, além de tudo, ele é médico, psiquiatra, porque ainda tem uma questão que só a classe médica que tem credibilidade. Né? E como ele é médico e psiquiatra húngaro, mas mora no Canadá e trabalha em instituições tipo John Hopkins, ele tem credibilidade. E ali ele fala ipsis literis sobre isso. Muito legal. Então, é isso. Te agradeço imensamente. Eu que agradeço. E, gente, uma surpresa para quem ficou aqui até o final da live, tá? Essa live ela vai ficar aqui disponível até as 8 horas de amanhã, quinta-feira. Se você quer receber informações de uma aula que eu e a Lu estamos fazendo sobre emoções, tá? Versus corpo e fáscia. Coloca assim, eu quero, tá? Quando baixar a live, coloca eu quero, que aí a gente manda a informação sobre essa aula, tá bom? E depois dessa aula, ela vai subir para a plataforma da assinatura mensal e ela fica lá para quem fez a assinatura mensal, tá bom? As minhas fontes de hoje foram desse artigo da revista Nature, doutora Cláudia Klein, que é uma amiga e uma pessoa que eu estimo e aprendo muito, e a parte de anatomia foi com o Gil Hadley e o Instituto de Human Anatomy. Então, gente, muito obrigada. Lu, então depois a gente compartilha com cada um que colocar eu quero. Não, gente, não é para colocar eu quero aqui, não, no comentário aqui. Quando baixar a live, é lá no feed, tá bom, gente? E aí eu e a Lu vamos compartilhar essa aula com vocês. Um beijo grande. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo. Estou às ordens. Tchau, tchau.